Boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. É um imenso prazer ter a oportunidade de falar um pouco mais da palavra de Deus com todos. Nós estamos aí numa série, de falar dos 3 dias com Jesus, os 3 dias que mudaram todo esse mundo e teve um impacto tanto no céu como na terra, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nós combinamos de ver alguns detalhes desses 3 dias, de uma forma aleatória. A última oportunidade nós falamos um pouco da morte de Jesus, do sepultamento. E agora nós chegamos num ponto da ressurreição de Jesus, O que estava acontecendo enquanto Jesus estava morto, Então nós vamos fazer um paralelo entre o céu e a terra, O que acontecia no mundo físico e o que acontecia no mundo espiritual nesse momento. Então a palavra de Deus ela é muito clara. Eu vou citar alguns trechos da Bíblia e depois eu vou deixar na descrição do vídeo as passagens para quem quiser estar acompanhando, as passagens que nós estamos comentando nesse vídeo. E é muito interessante quando nós começamos a observar os detalhes das coisas. Às vezes nós decoramos a história, falamos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, mas o que mais nos chama a atenção são os detalhes. E nada melhor do que essa quarentena, que todos nós estamos passando. Em falar em quarentena, acredito que, espero também que todos estejam bem, que todos possam estar exercitando, a igreja no seu lar, principalmente aí o varão, chamando a sua família para estudar a Bíblia, para orar, orientando a sua esposa, os seus filhos, dando um exemplo de Cristo aí na sua casa. É uma boa oportunidade para exercitar a liderança aí dentro do seu lar, E voltando aqui ao assunto de Jesus, que é o mais importante de todos, Nós sabemos que Jesus Cristo ele morreu, de uma forma, sofrimento muito grande, Muito difícil por amor a cada um de nós. E a partir do momento que ele foi sepultado, aqui na terra ficou aquele clima de tristeza, Então os judeus, aqueles que não acreditavam em Jesus, antes o perseguiam, Os fariseus, os saduceus, os religiosos, Eles ficaram em um clima de expectativa, Eles queriam subornaram guardas, para que pudessem garantir que ninguém ia roubar o corpo de Jesus. Eles ficaram naquela expectativa se Jesus ia ressuscitar ou não. Os romanos, numa dúvida eterna, não sabiam se tinha de fato crucificado um homem inocente ou não, Pilatos lavou suas mãos, Então Roma naquele momento representava uma grande dúvida, Será que Jesus de fato era o Filho de Deus? Para os romanos era essa a dúvida, Mas muitos soldados ali no pé da cruz confessaram, Falaram, este de fato, verdadeiramente é o Filho de Deus, por todas as coisas que ocorreram naquele momento na cruz, Terremoto, as trevas e tudo que se passava naquele momento. Poucas pessoas ali, a mãe de Jesus estava ali, Maria, o João, estava presente, algumas outras mulheres que seguiam Jesus. Mas o que nos chama mais a atenção é que os discípulos fugiram, E eles ficaram trancados, em uma casa, possivelmente, em um lugar. Os 12 estavam lá, não sabemos se tinha mais alguém acompanhando eles, com certeza ali Maria Madalena, a outra Maria, todas as pessoas que normalmente estavam mais próximas de Jesus, estavam presos ali dentro de casa, aguardando o que ia acontecer. Por mais que Jesus tinha falado para eles que morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria, os discípulos não acreditavam tanto assim. E por isso que eles ficaram com medo, Ficaram ali atemorizados dos judeus, assim, imaginando que poderia acontecer alguma coisa ruim com eles. Mas a verdade é que eles estavam protegidos, Jesus estava protegendo eles.
Então nós temos várias passagens que demonstram o medo, a tristeza, né, a incerteza, a dúvida, tanto dos discípulos, tanto das pessoas que estavam mais próximas, né, de Jesus. E por outro lado também havia um grande mistério aí com os romanos, com os religiosos que estavam todos apreensivos no que ia acontecer no terceiro dia, né? Interessante que parece que os romanos, né, os fariseus, os saduceus, eles acreditavam mais na palavra, né, de Jesus que os próprios discípulos, né, porque eles até subornaram guardas, porque ó, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, então não vamos deixar isso acontecer. Enquanto que os discípulos estavam com medo, né, cabisbaixo, Jesus morreu, eles estavam num clima realmente de velório, desapontados, né, até Tomé, né, num evento um pouco mais para frente, ele chega até a duvidar, né, falou que só creria, né, acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se ele visse, né, as marcas nas mãos de Jesus, né, e nos pés, do lado, né? E era uma coisa muito triste para aqueles que andaram durante 3 anos e meio aí do lado de Jesus. E viram todos os milagres, ouviram as mensagens do Senhor Jesus. Mas esse era o clima que estava na terra. Um clima de tristeza, de medo e pessoas trancadas em casa, né? Por outro lado, no mundo espiritual, Jesus estava trabalhando, né? A palavra de Deus nos relata na carta de Pedro, em Apocalipse, né? No primeiro capítulo ali de Apocalipse, que Jesus estava bem ativo, né? A palavra de Deus diz que ele desceu até o inferno, né? Ele pegou a chave da morte e do inferno, ele pisou literalmente na cabeça de Satanás, fazendo a justiça de Deus, vencendo ali a morte, o inferno e Satanás ao mesmo tempo. Diz que Jesus pregou para os espíritos que estavam em prisão ali, referente a tempos antigos, né? Então veja que Jesus, enquanto aqui na terra estava uma tristeza, né? As pessoas estavam com medo, com incertezas, né? Com dúvidas. No mundo espiritual, Deus estava trabalhando, Jesus estava trabalhando, os anjos estavam trabalhando para que a obra de Deus pudesse ser realizada 100%. Então esse é um dos detalhes do que Jesus fez ali durante esses dias em que ele ficou sepultado, né? O corpo de Jesus estava sepultado, mas o Espírito de Jesus, né? A alma de Jesus estava bem ativa no mundo espiritual, aí vencendo Satanás, pegando a chave da morte do inferno e fazendo muitas coisas aí para que o reino de Deus pudesse prosperar em suas mãos. E um detalhe também que nós podemos perceber, e isso está na primeira carta de Pedro, que diz que depois que Jesus, né, ele voltou ao céu, todos os anjos, todas as potestades, todos os poderes ficaram subordinados a ele. Então todo esse mundo que nós vivemos, né, todo esse mundo tanto físico como espiritual, tanto visível como invisível, todas essas potestades que ficam aí entre o céu e a terra, esses poderes, né, que a Bíblia relata, todas essas coisas, até os anjos, estão subordinados ao poder, ao senhorio do Rei Jesus Cristo. Então vejam que nesses dias de sepultamento ali, todos nós sabemos que Jesus morreu ali na sexta-feira, né? E ele ressuscitou no domingo, mas principalmente ali no sábado era o momento que de fato Jesus estava sepultado, né? E estava acontecendo todas essas coisas. O reino espiritual estava movimentado. Jesus estava completando a sua vitória, que ia culminar na sua ressurreição, né? E ali, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, nós vemos ali 2 anjos, então a gente vê uma intervenção, né, dos céus para a ressurreição de Jesus Cristo, e Deus tira o seu Filho
da morte, ressuscita no corpo mesmo dele, né? E ali ele sobe aos céus. E aí depois mais para frente nós faremos outros vídeos onde nós vamos detalhar cada ponto aí dessa ressurreição de Jesus Cristo e da ascensão. Um grande abraço para todos. Espero que essa palavra de Deus fique no coração de vocês e que vocês possam cada vez mais serem edificados em Cristo Jesus. Amém.